Eu acho que eu estou ligado, né, Lucas? Tá bom. Vamos sentar. Obrigado, pastor. E quero mais uma vez agradecer ao irmão e também aos irmãos aqui pela recepção. Já tivemos uma sessão de manhã com pastores e conhecendo vários irmãos, revendo outros irmãos. Tem sido um tempo precioso. E eu sei que aqui nós temos irmãos de vários ministérios e louvo a Deus por isso. Saíram das suas casas enfrentando o frio e o vento e eis-nos aqui, né? Eu creio que o Senhor vai nos presentear, se não dar um galardão para aqueles que superaram essa. Quero compartilhar nessa noite algo que eu creio que é para os nossos dias, é algo extremamente importante. Eu quero apontar, eu quero dizer por quê. Quem me conhece, Ministério Casa de Davi, sabe que Deus levantou o nosso ministério em 1999 como um ministério profético para ministrar algumas coisas da linha profética para a igreja, especialmente em cima do nosso papel de sacerdotes, como todo o corpo de Cristo, uma mensagem muito importante, sacerdócio de todos os santos. Eu vou falar um pouquinho sobre isso hoje. Mas também em relação ao mover de adoração e intercessão 24/7. Né? A gente tem falado muito sobre isso, tem movido, tem ajudado a mobilizar vários irmãos em vários lugares da nação e até em outras nações, para fazer suas mobilizações, mobilizar os seus turnos, onde todo o corpo de Cristo está envolvido em adorar, interceder e profetizar aquilo que vem do coração de Deus sobre as suas regiões, sobre as nações, sobre a terra, para esses dias. E eu creio que isso é em prol de algo, um grande derramar do Espírito Santo que está por chegar, que está para acontecer. Gostei de ouvir os améns. Porque sempre que Deus vai fazer algo assim, Ele começa a levantar um clamor, Ele começa a levantar uma intercessão. Você está aqui, você viu o banner, você viu a nossa mensagem sobre o título, a intercessão do Messias. Na verdade, eu vou compartilhar sobre o Pai Nosso. E alguém vai dizer, mas, Mike, que é isso? Deixa eu explicar um pouquinho para você por quê. Como Casa de Davi, como ministro, que nós temos algumas canções que fazem parte do inário da igreja brasileira de 2000 até 2008, várias canções, nós fizemos 11 CDs, muitas canções nossas são ministradas ao Senhor, né, em todas as regiões do Brasil. Uma das coisas que eu notei é quando o Espírito Santo move, ele tem temas e ele inspira algumas canções. Algumas canções não são apenas composições humanas. São temas dados pelo Espírito Santo para trazer à mente da igreja certas coisas que Deus está fazendo. Eu estou falando de algo dinâmico. Eu não estou falando de uma rotina, eu não estou falando de religiosidade. Eu estou falando de olhar o tempo do mover de Deus. Nós temos, quem tem 40 anos, eu tenho quase 40 anos aqui, 36 anos aqui. Eu cheguei logo que estava no início, ou bem no auge, melhor, pessoas como Asaf Borba, que continua, né, dando canções para a igreja, tá? Koinonia, naquela época, lá de Goiânia, que Deus levantou meio um derramar do Espírito Santo, e suas canções têm contribuído com o inário brasileiro, da igreja brasileira, e nasce justamente em moveres do Espírito Santo. Também as canções do Asaf. Ele acompanhava pastor Moisés, que viajava a nação e ministrava o batismo com o Espírito Santo, e as pessoas recebiam
algo muito poderoso, suas vidas transformadas, e Asaf acompanhando como ministro de adoração que estava decifrando os enigmas ao som da harpa, como diz Salmos. E isso eu observo uma coisa nos nossos dias. Eu já comecei a ensinar sobre essa intercessão do Messias no final dos anos 90. Mas quando chegou a década, essa década agora, 2011 até agora, tá? Eu observo que hoje nós temos no mínimo 5 versões da oração do Pai Nosso. Umas traduzidas, e temos versões que vieram de inglês para português, mas eu conheço alguns irmãos que musicaram essa intercessão pelo Espírito Santo, e nós temos algumas versões brasileiras. Sabe o que eu observo com isso? Quando você tem 5 canções tratando o mesmo tema, tem que parar e perguntar: o que o Espírito Santo está fazendo? E sabe o que eu observo? Ele está dizendo para nós, como igreja: espera. Dá uma pausa na adoração e interceda, como Jesus ensinou. Mas eu observo que a gente, especialmente a igreja evangélica, nós deixamos essa oração já faz uns 25, 30, se não 35 anos atrás. Eu fui criado na igreja católica. Todas as vezes que havia uma missa, fazia parte da liturgia, tá? Eu vou dizer, no meu caso, a declamação da oração do Pai Nosso, porque para mim era uma ladainha. Eu não tinha fé, eu não tinha entendimento em relação àquilo. Aquilo eu fazia religiosamente. Quando eu saí, quando eu me converti e acabei saindo da igreja católica, eu tinha essa oração como muitos de nós temos hoje. Uma oração não somente litúrgica, como também denominacional. É na nossa cabeça a oração deles. E muitos de nós relacionamos essa oração como a oração litúrgica e católica. E temos deixado para trás, mas o Espírito Santo está trazendo de volta. E minha intenção, nessa noite, no dia de amanhã, nós temos essa sessão hoje, nós temos 5 sessões amanhã, 2 pela manhã, 2 à tarde e 1 à noite. É da gente observar nas Escrituras as coisas que Jesus ensinou sobre isso. Essa oração é ensinada em 2 contextos, não é um contexto só. O contexto de Mateus 6 é diferente do contexto de Lucas 11. Tá? Mas a pessoa que ensina é a mesma pessoa. E as pessoas que recebem esse ensinamento, na verdade, em Mateus 6 é um grupo, em Lucas 11 é outro grupo. Em Mateus 6 é para um propósito, em Lucas 11 é outro propósito. Quero levantar uma pergunta: se eu pudesse mostrar para você como Jesus orou quando ele chegou diante do Pai, ele disse: eu vou para o Pai, eu vou rogar ao Pai, ele vai enviar o outro conselheiro. Se eu te mostrasse como ele orava para que o Pai enviasse o Espírito Santo, e era a mesma forma que ele ensinou, é a mesma maneira que ele ensinou a gente a orar, pois é isso que nós vamos ver. Pessoalmente, eu tenho passado por uma renovação em relação a isso. Quando eu me converti, eu cheguei em casa logo depois, comprei uma Bíblia, comecei a ler, especialmente o Novo Testamento, e o Novo Testamento começa com Mateus. Mais tarde eu descobri que é o Evangelho do Reino, mas nessa época eu cheguei em capítulo 6, e para mim diz ali,
versículos antes de ensinar, não useis de vãs repetições. E para mim, essa oração decorada, litúrgica, era uma vã repetição. E na minha imaturidade, eu falei, Deus, eu vou fazer um voto para o Senhor. Nunca mais eu vou fazer uma oração repetida. Olha o meu erro. Tá? O problema não está na repetição. O problema está em fazer uma repetição vã. A gente ora do mesmo jeito todo dia, todos os dias, agradecendo a comida, agradecendo a providência de Deus, com basicamente as mesmas palavras, as mesmas frases. Talvez a gente até faz um esforço para não repetir o que eu falei no almoço, na janta, né? Mas é uma repetição. A questão não é o problema repetir, é repetir em vão. Não é em vão porque eu sei, eu tenho entendimento e fé atrás dessa oração. Mas para mim eu não entendia essa oração que Jesus ensinou. Tinha frases, tinha palavras, mas eu não entendia biblicamente por que ele ensinou a fazer isso. Anos passaram, então deixei, né? Anos passaram, eu estou falando de 20 anos após a minha conversão. Um dia, já missionário, professor de seminário, mestrado em teologia, tá? Reitor de seminário, professor no seminário, Deus me levou a fazer um estudo novamente sobre o reino. O que eu fiz? Logo eu fui para Mateus. O evangelho do reino é o que me ensinaram lá em seminário. Tá? Fui para lá, cheguei justamente Mateus 6. Vi tudo, lembrei do meu voto e em seguida, venha o teu reino. Você sabe aquela hora que o Espírito Santo fala com você, na leitura da palavra, e você fala, mas peraí, isso não estava aqui ontem. Eu não reparei isso. O Espírito Santo fez aquelas palavras entrar em mim de um jeito que eu falei, ei. Fiquei quieto e eu lembro muito bem das reflexões. Mike, você deixou fora mais de 20 anos da sua vida cristã, deixou fora a oração mais importante em relação à vinda do reino. Você e a igreja evangélica. Você e toda a igreja que faz isso de forma vã. Uau! O Senhor começou a pegar pesado comigo. Aí ele me fez 3 perguntas. Mike, você acha que Jesus teria ensinado aos seus discípulos e à multidão a orar se não fosse necessário orar para que viesse o reino? Ou seja, o reino não vai vir, o reino vai vir se a gente não orar? Não, é necessário orar. Aí outra pergunta. Mike, você acha que Jesus teria ensinado a fazer uma oração que o Pai não estivesse inclinado já a ouvir e atender? É uma coisa religiosa? É uma coisa vazia? É uma coisa... Ele está nos enganando? Aí eu... Também não, né? Caindo a ficha. E aí ele me pegou de vez. Mike, você tem mestrado em teologia. Você já tem uma prática, você tem uma metodologia para estudar a palavra. 3 anos de mestrado. Uau! Já é um ministro, já faz 20 anos. Você acha que consegue fazer uma oração melhor do que a do Messias?
Nisso a ficha cai. Eu também. Em arrependimento diante do Senhor, literalmente comecei a chorar e me arrepender. Eu pedi, então, Senhor, me ensina. Eu quero que o Senhor me ensine o que está acontecendo aqui, o que Jesus está fazendo. Quando Ele ensina a orar assim, eu quero entender mais, eu quero entender os contextos. E eu gostaria de compartilhar com vocês, então, aquilo que eu tenho recebido do Senhor ao longo de anos. Tá? Vou resumir, tá? Nós não vamos ficar madrugada dentro, mas vou tentar reduzir um pouquinho, ser breve. Eu quero dizer para você que eu tenho 14 horas de ensino preparados sobre isso. E para aquele que quiser, nós vamos disponibilizar isso gratuitamente para você. Está num link do Dropbox, tá? A gente vai ver uma maneira para você poder pedir isso e baixar isso e ouvir, se assim você quiser. Porque hoje, amanhã, eu tenho, vamos dizer, 7 horas, talvez de 7 ou 8 horas, que eu posso, tá, usar. Nós vamos ver umas coisas bem interessantes. Tá? O pessoal, já nos anos que eu estou fazendo esse seminário, uns 3 anos já, e o pessoal que está ouvindo sai de lá com uma perspectiva totalmente diferente em relação à intercessão. Eu quero dizer que eu acompanho já há anos o mover de intercessão. Não somente na mobilização de adoração 24/7, tá? Mas também junto ao pessoal em batalha espiritual, intercedendo missões, avanço de missões, avanço da igreja. Eu preciso dizer para vocês que uma das coisas que eu vejo como uma lacuna no meio disso é justamente o Pai Nosso. Que nós vamos ver é a intercessão do Messias. E você vai ouvir eu usar esse termo Pai Nosso muito pouco, porque quando a gente fala isso, remete àquela oração litúrgica, religiosa, denominacional. Eu estou falando intercessão do Messias. Nós vamos ver amanhã que é assim que o próprio Jesus orava. Ele sabia que era isso que era necessário interceder. Precisava orar assim, para que o reino se manifestasse. Se eu vou olhar Jesus como padrão, como modelo para mim, de ministério, então eu quero olhar para Ele como modelo de intercessão. Faz sentido? Então abra sua Bíblia comigo em Mateus. Mateus 6. Versículo 5. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos aos homens. Em verdade vos digo que já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai, que vem em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje.
e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Essas palavras se encontram na minha Bíblia, em Mateus 6. Eu queria pedir para vocês confirmarem algo comigo, né? Mateus 6 na sua Bíblia fica entre Mateus 5 e Mateus 7? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque essa fala de Jesus, esse ensinamento de Jesus, vem no meio de uma pregação dele. Qual é a pregação? Sermão do Monte. O Sermão do Monte, em que o Messias está trazendo a sua proposta, a proposta do seu reino para o povo de Israel. Até antes de eu olhar a própria oração, eu gostaria de observar um outro contexto, um outro fundo, que muitas vezes a gente simplesmente passa por cima. Tá? Duas observações. Eu quero observar quem é que está ensinando a orar. É Jesus, Deus encarnado, o Messias, como ser humano instruído pelo Espírito Santo. Um rabino, mas não qualquer rabino. Eu falo isso porque eu tenho ouvido muito. Há uma tese que diz que todas as escolas rabínicas tinham a sua própria oração. Então, essa oração era a oração da escola rabínica de Jesus. Tá? Mas, me desculpa, mas Jesus não é qualquer rabino. E ele é o Messias. Então, essa oração está diretamente ligada à proposta que ele traz como o Messias, não somente para Israel, mas para o mundo inteiro. Você está começando a sentir um peso em relação a essa intercessão? Porque não é litúrgica. Jesus até não ensinou a fazer essa oração em nenhuma liturgia. Não é denominacional. A pessoa que está ensinando a interceder assim, está intercedendo nesse exato momento, conforme as Escrituras, à direita do Pai por nós agora. Como se estivesse dizendo, continua adorando, mas eu não posso, não vou atender isso agora. Ainda ele está no trabalho. Alguém lembra como ele intercedeu no jardim? Suando sangue? Você acha que ele está intercedendo por nós com menor intensidade? Eu fico constrangido meditando sobre esse fato, constrangido em saber que Jesus, ao invés de subir, sentar no trono e receber a glória, a honra que ele, e desfrutar disso, simplesmente desfrutar disso, ainda está à direita do Pai intercedendo por mim e por você. Isso me constrange. Ainda mais de observar quanto tempo, na minha ignorância, eu não me uni com Ele em intercessão. Porque aí eu preciso fazer uma pergunta: a quem Ele está ensinando? E com isso eu quero observar com vocês
algumas coisas sobre o povo de Israel. Porque eu não quero nem separar nesse momento que ele está pregando para a multidão em Mateus 6, entre os quais tem os discípulos, e em Lucas 11, para os 12 mais que foram acrescentados, provavelmente 80 e poucos discípulos. Eu quero observar com vocês que ele está ministrando essa palavra para o povo de Israel. Por quê? É neles que nós vamos encontrar uma identidade que é passado para nós, todos nós. Com isso, vai comigo para Êxodo 19. Nesse momento, se você está anotando, anota Êxodo 4, 22, onde Deus manda Moisés falar com o faraó, dizendo: Israel é meu filho, meu primogênito. A revelação da paternidade de Deus já é revelado novamente no Antigo Testamento. Se você tem ouvido, como eu, que a paternidade de Deus só se revela através da pessoa de Jesus, eu preciso dizer para você não. Quando Deus fala com o faraó, através de Moisés, Israel é meu filho, é meu primogênito, Deus está dizendo: eu sou o pai. Agora nós estamos vários meses depois, onde Deus já revelou como Ele é Pai, que Ele é o Todo-Poderoso. Ô Lucas, eu vou tirar esse microfone que está caindo do meu ouvido, eu vou pegar o outro. Aí. Pode me ajudar, pastor, a tirar isso? Desculpa, queridos, nós vamos ajustar. Vários meses depois, onde já passou as pragas, em que Deus mostrou: eu sou o único Deus, não há outro. Esses deuses do Egito não são deuses. Eu sou o único Deus. E como Deus, eu sou seu pai, eu cuido de você. Então ele já se mostrou provedor, protetor, e agora está levando esse povo para uma terra que ele tem preparado. Ele que dá abrigo. Ele está revelando a sua paternidade na prática para o povo de Israel. Mas eu acho muito interessante porque, primeiro, ele traz esse povo para o Monte Sinai, a fim de falar com o povo, a fim de se revelar ainda mais como pai. E em versículos 5 e 6, nós temos uma palavra muito interessante. Agora, pois, isso é Êxodo 19, 5 e 6. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me serei reino de sacerdotes, nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. A gente precisa parar e fazer algumas avaliações neste momento. Por quê? Dentro do contexto do que Deus está fazendo como pai, Ele está agora falando para o filho sobre sua identidade. Ele está dando uma identidade para o povo de Israel. E essa identidade, eles têm um ponto de referência. Eu tive o privilégio de ir para o Egito, numa visita para Israel. Nós fomos primeiro para o Egito. E lá eu pedi uma coisa do Senhor. Eu faço essas orações meio doidas. Eu falei: Senhor, faça o nosso guia, que é muçulmano,
falar coisas que nós precisamos saber como igreja do Senhor. E ele chegou a falar num momento que a gente estava no Museu de Cairo. Ele falou, vocês que são cristãos, vocês não sabem, mas essa questão de governar através do sacerdócio é coisa que Egito tinha nos dias de Moisés. Faraó, as 10 pragas, que a gente às vezes só pensa que é algo, um sinal natural, as 10 pragas eram direcionadas aos deuses do Egito. E não é mitologia, como eu falei para os pastores